Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, continuando o nosso estudo aí sobre magnetismo e eletromagnetismo, nós vamos falar agora, neste vídeo, sobre circuitos magnéticos em série e em paralelo. O que acontece, gente? Quando a gente estuda circuito magnético, pela complexidade que é o circuito magnético, porque todo circuito magnético ele exige muito uma visão espacial, né? Você imaginar o que está acontecendo com linhas de campo magnético, imaginar todas aquelas condições de grandezas eletromagnéticas que não é tão simples como um circuito elétrico, por exemplo, onde você tem condições facilmente de medir uma tensão, medir uma corrente. Circuito magnético, isso é um pouco mais complexo, então exige uma imaginação maior. Então, para facilitar a compreensão nossa, a gente sempre estabelece um paralelo, a gente estabelece sempre uma comparação com o circuito elétrico. Vocês já viram nos vídeos anteriores que nós já vimos que existe até uma chamada lei de Ohm do magnetismo, ou seja, é aquela lei de Ohm tradicional que a gente conhece, ajustada para o magnetismo, né? E nesse vídeo aqui agora nós vamos ver também que circuitos magnéticos eles podem ser desmembrados, eles podem ser simplificados, transformando eles em um circuito elétrico equivalente. E esse circuito elétrico equivalente a gente vai calcular ele como se fosse circuito elétrico mesmo, associando resistores em série, em paralelo e tudo mais, calculando correntes e tudo mais, só que depois nós vamos transportar o resultado que nós tivemos dessa parte elétrica, nós vamos transformar isso na parte magnética, nós vamos fazer uma conversão e vai ficar muito mais fácil o entendimento, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer isso aí. Bom, pessoal, então nós temos aqui, ó, começando para a gente entender bem o que é um circuito magnético em série ou paralelo. Veja só, nessa figura aqui, eu estou dizendo que eu tenho dois tipos de materiais que formam esse núcleo aqui. Um material A e um material B. Por exemplo, poderia ser aqui um ferro doce, e aqui poderia ser o aço, por exemplo. Ou seja, são dois materiais magnéticos, ou seja, que respondem bem ao magnetismo, porém de forma diferente. Eles são materiais um pouco diferentes, né? Então, é possível, para eu poder calcular os parâmetros magnéticos desse núcleo, ao invés de eu trabalhar diretamente aqui com os cálculos de magnetismo, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse circuito aqui e transformar ele num circuito elétrico equivalente. Como é que nós vamos fazer isso? Da seguinte forma, é bem tranquilo, né? Na hora que a gente pega esse circuito magnético e transforma em um circuito elétrico, nós vamos apenas trabalhar no circuito elétrico, nós vamos fazer todos os cálculos nesse circuito elétrico como se realmente fosse um circuito elétrico, tá certo? E depois os resultados que nós obtivermos aqui, nós vamos transformar, vamos voltar aos conceitos de magnetismo e eletromagnetismo, tá certo? Então observe essa figura aqui. Esse material A, ele vai ter uma certa relutância, né? A relutância, nós já vimos nos vídeos anteriores que relutância para o circuito magnético, a relutância do circuito magnético é equivalente à resistência do circuito elétrico, né? Então veja, esse material a partir desse ponto até chegar aqui, né, todo esse material que eu chamei de material A aqui, deixa eu pintar aí colorido aqui, ó. Então esse material aqui, ó, eu estou dizendo que esse material é feito, essa peça aqui assim, ó, ela é feita de um certo material. Opa, peraí, deixa eu arrumar isso direito aí. Essa peça aqui, ó, ela é feita de um certo material que eu estou chamando de material A, certo? Esse material A. E essa peça de baixo aqui, ela é feita de um material que eu vou chamar de material B, tá certo? Ou seja, são materiais magnéticos, mas que têm características um pouco diferentes. Um facilita mais
o aparecimento do campo, o outro não, tá? Então tem dois materiais. Então, como vocês estão vendo aqui, que esses materiais eles estão em série. Então imagina um fluxo magnético que existe aqui dentro, né? E vamos imaginar que exista um fluxo magnético aqui, ó. Vou desenhar ele aqui para vocês entenderem. Aqui dentro, ó, existe um fluxo magnético, ó. Ok? Na hora que eu ligar, na hora que eu colocar energia, aqui eu tenho um fluxo, um fluxo magnético, fluxo φ aqui. Na hora que eu colocar energia aqui, na hora que eu colocar uma corrente elétrica circulando nessa bobina, coloquei corrente elétrica circulando nessa bobina, vai aparecer um fluxo magnético dado pela regra da mão direita, né? Então vocês estão observando aqui que a corrente ela está subindo nessa bobina, ela passa lá atrás e volta aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui de vermelho para ficar melhor de ver. Então aqui eu tenho a corrente subindo aqui, corrente subindo aqui, corrente subindo aqui. Então se eu pegar o sentido dos meus dedos, no sentido ali da corrente abraçando a espira, eu vou ver um fluxo magnético para cá, né? Então eu vou ter aqui, ó, o nosso sentido do nosso fluxo magnético, φ, vai estar aqui. Nosso fluxo magnético vai estar subindo aqui. Beleza? Então o que que acontece aqui, ó? Eu posso dizer que esse material vermelho aqui, o material A, ele tem uma relutância que eu estou representando aqui. Então esse material aqui, ó, essa resistência aqui, representa para mim a relutância do material A, certo? E veja que esse fluxo magnético aqui, ele atravessa, o mesmo fluxo magnético, ele atravessa os dois materiais, dando a ideia para nós que esses dois materiais estão em série. Então aqui eu tenho agora um fluxo, uma relutância que eu estou chamando de relutância do material B, tá vendo? E essa tensão aqui, o que é? Nós não vimos também nos vídeos anteriores que força magnetomotriz não é, em termos de raciocínio, equivalente à força eletromotriz? O que é força eletromotriz? É a tensão. Então, aqui, ó, onde é que está a bobina, é daqui que origina o campo magnético. Então, aqui é como se fosse a fonte de energia magnética aqui. O que é fonte de energia magnética? Força magnetomotriz. O que é força magnetomotriz? Nós já estudamos aí que é o produto do número de espiras vezes a corrente. Então, se eu pegar a corrente que está passando nessa espira aqui, nessa bobina, e multiplicar pelo número de espiras que tem aqui, eu vou ter a força magnetomotriz aqui produzida. Então, essa força magnetomotriz aqui é a nossa fonte de energia aqui, tá certo? Seria a nossa tensão aqui assim, né? Então eu posso dizer que aqui nós temos uma tensão, uma força magnetomotriz total, que seria representada aqui pelo NI daqui, tá certo? E aí eu teria em série um resistor A em série com resistor B, né? E aí o raciocínio continua sendo igual ao raciocínio de eletricidade mesmo, né? Igualzinho. Então veja aqui, ó, esse resistor A aqui, ele provoca uma queda de tensão, né? O que é queda de tensão? É queda de força eletromotriz. Então aqui vai ter uma queda de tensão que eu vou chamar de força magnetomotriz A, queda de tensão A. Aqui seria o meu VB, seria a força magnetomotriz B, né? E eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões normalmente. A tensão aplicada é igual à soma das quedas. Então eu posso dizer que a força magnetomotriz total é igual a essa queda aqui, que é a queda em A, mais a queda em B, né? Gente, normal. O pulo do gato para você resolver exercícios de magnetismo, de circuitos magnéticos, é você sempre transformar o circuito magnético num equivalente elétrico, e aí você calcula tudo aqui, né? O que seria aqui o nosso fluxo? O nosso fluxo, aqui, ó, o nosso fluxo, aqui, seria equivalente à nossa corrente, né? Isso aqui seria o nosso fluxo, que equivale à corrente elétrica ali, beleza?
E então eu calculo normalmente, ó, que é a tensão total? A tensão total seria a resultante em série desses dois resistores vezes o fluxo. E você vai imaginar sempre que fluxo é corrente, que força magnetomotriz é tensão, que relutância é resistência. E você vai sempre pensar no circuito elétrico que você já tem familiaridade, já sabem resolver, e depois transporta os resultados para o magnetismo. Ao invés de você escrever lá que você achou uma tensão de 10 volts, você vai falar que achou uma força magnetomotriz de 10 ampere-espira. É só isso, tá? Sem inventar, né? Então, como é que a gente sempre transforma um circuito magnético num circuito elétrico? Primeiro, onde tem a bobina que passa a corrente, que vai originar o fluxo, eu vou colocar a fonte de tensão magnética, a força magnetomotriz. E aí eu vou observar, se eu tenho dois materiais diferentes, eu vou ter duas relutâncias diferentes em série. Se isso aqui fosse um núcleo só, de um material só, eu teria apenas uma resistência. Se fosse três, teria três resistências em série, e assim por diante. Beleza? Um outro detalhe importante que a gente precisa de falar também é o seguinte: imagina que você tem um núcleo, está aqui um pedaço do núcleo, o núcleo ele fecha aqui, mas aqui eu estou mostrando um núcleo em 3D aqui, né? Imagina você tem um núcleo em 3D aqui assim, tá certo? O que acontece? O fluxo magnético, na hora que ele passa através aqui, ó, vamos dizer que essa parte aqui é material magnético, é núcleo, é um pedaço de ferro está fechando aqui, e aqui também é o ferro. E entre esse pedaço de ferro tem um espaço aqui, ó. Esse espaço aqui pode ser um espaço de ar, por exemplo, né? Imagina um núcleo em forma de U, né? O C, e aqui tem um espaço. O núcleo ele não é todo maciço, ele tem um espaço aqui, tá certo? Esse espaço aqui, você pode preencher ele com madeira, ou próprio deixar o ar, simplesmente. O moral da história, eu tenho um núcleo todo feito de material magnético e tem um pequeno espaço aqui que não é de material magnético, que é o ar. Esse espaço de ar que existe entre o material magnético, nós chamamos isso aqui de entreferro. Entreferro, tá? É o nome técnico disso. É bem sugestivo, né? É um material que fica entre os ferros do circuito magnético, entreferro. Então, todo o material magnético que é inserido no meio de um material magnético, nós chamamos de entreferro, beleza? Isso aqui é muito importante, que o entreferro ele é muito indesejado para um circuito magnético. Por quê? Porque nós já vimos, inclusive, no vídeo anterior, que quando a gente tem vocês viram lá, nós fizemos um exemplo do toroide de plástico, depois o toroide de material magnético, né? Vocês viram isso, a diferença é brutal de energia. Quando você faz um núcleo de material não magnético, você gasta muito mais energia do que se fosse magnético. Então, quando você tem um material quando você tem um entreferro em um núcleo magnético, isso demanda muita energia. Tem situações que isso é inevitável. Você pega, por exemplo, um motor. O motor ele é feito de dois núcleos. Você tem a carcaça dele, dentro da carcaça dele tem uma peça que chama estator, que é um núcleo magnético, e dentro daquela parte que gira nele tem um outro núcleo chamado de rotor. É lógico, não precisa de muito esforço, né, para a gente saber que tem que existir um espaço de ar entre a parte fixa e a parte móvel, né? Então ali existe um entreferro. E o simples fato de existir esse entreferro no núcleo magnético faz com que o motor tenha rendimento muito pior do que outras máquinas. Por exemplo, se você pegar um transformador, o transformador não tem problema, você não precisa de ter entreferro, você pode ter um núcleo contínuo, né? E só para vocês terem uma ideia, transformadores é uma máquina que tem rendimento aí, dá mais de 99% de rendimento, né, de eficiência, né? Já um motor, por exemplo, um motor dos mais eficientes que tem no mercado aí, a eficiência na faixa de 80%, 90%, em casos muito especiais até um pouco mais que isso.
Mas vamos falar assim, esse motor que você vai ali na loja e compra, o rendimento dele é 65%, 60%, entendeu? Estourando 70%. Por quê? Porque existe um entreferro ali. Então você tem que gastar muita energia para gerar um campo magnético, porque no caso do motor é uma necessidade, não tem jeito, né? Então o entreferro está presente no nosso dia a dia, não tem como evitar. Então a gente precisa de compreender ele bem, né? O que acontece aqui, gente? Então você imagina o seguinte, você tá tendo as linhas de campo magnético normalmente, né? Elas estão descendo aqui, igual está sendo mostrado nessa figura. As linhas de campo elas descem aqui, né? Ó, elas estão descendo aqui normalmente. Meu fluxo magnético está descendo aqui. Só que o que acontece é o seguinte, lembram lá no início do nosso estudo de magnetismo? Uma das características das linhas de campo magnético é uma repelir a outra. Nós falamos disso lá quando nós estudamos campo magnético. Volta no vídeo lá e dá uma olhadinha para vocês verem. Na hora que você tem linhas de campo magnético, uma das características dela é uma repelir uma a outra. Então imagina, aqui dentro do núcleo, as linhas elas vão repelir, mas elas preferem andar dentro do núcleo, porque o núcleo seria um caminho muito mais favorecedor para as linhas, né? O material magnético aqui, ele é bom, entre aspas, ele é bom condutor de fluxo. Então o fluxo magnético prefere ficar todo confinado dentro desse núcleo magnético. Mas chega aqui fora, não tem. O entreferro não é um material bom, aliás, é um péssimo material magnético, né? Então as linhas aqui, elas tendem a se repelir, formando esse efeito de bordas aqui, tá vendo? Então a linha, na hora que chega aqui, ao invés de descer retinha aqui, formando um tucho de linhas retinha aqui, não. Elas dão esse efeito, elas dão esse efeito aqui, ó. Esse efeito que gera aqui desse engordamento aqui, nós chamamos disso de espraiamento. Espraiamento, né? Qual é o efeito que tem esse espraiamento? Espraiamento é o efeito seguinte, olha, um dos parâmetros mais importantes que nós já estudamos até agora aqui, vocês viram lá, é a densidade do campo magnético B. Nós até temos lá a curva BH, né? Não é isso? Então esse parâmetro aqui de densidade de campo magnético beta, isso aqui é extremamente importante para nós, né? E o que é a densidade? É o fluxo pela área. Então olha o que acontece aqui no entreferro. Olha, o que é a densidade? É o fluxo, é a quantidade de linhas que está descendo aqui, que está atravessando aqui, né? Dividido pela área. A área é o quê? É essa dimensão aqui, ó, vezes essa dimensão aqui, essa largura vezes a profundidade, que é essa área dessa superfície que eu vou marcar aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa superfície aqui, ó, eu marquei aqui, é a área, né? É essa área que nós estamos falando. Então, se eu dividir aqui a quantidade de linhas que está descendo por essa superfície, por essa área aqui, eu vou ter a densidade. Mas observe que aqui no entreferro, a área ela fica virtualmente maior, né? Veja aqui que aqui, como as linhas dão uma engordada aqui, a área, se eu fosse calcular uma área aqui, né? Eu ia observar que a área aumentou, né? Eu ia ter um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, olha lá. A minha área ia ter uma espécie de aumento virtual aqui nessa região do entreferro, né? Então veja, eu tenho a mesma quantidade de fluxo, a mesma quantidade de linhas aqui, só que agora no entreferro atravessando uma área maior, ou seja, se esse número aqui é maior e esse é constante, a densidade cai. Então a densidade do campo magnético no entreferro ela é menor, beleza? Só guardar isso aí, tranquilo? Muito bem. Geralmente é o seguinte, é muito difícil da gente calcular, saber de quanto aumentou essa área aqui. Não tem uma fórmula matemática para você chegar, aumentou aqui a área, era 10 centímetros quadrados, passou para 15 no entreferro. Não tem. É uma forma empírica, experimental, para a gente calcular essa área aqui, que é o seguinte, assim, ó, você vai pegar essa dimensão que aumentou aqui, ó, você pegar esse pedacinho que aumentou aqui, ó.
certo? Mais esse pedacinho que aumentou aqui, certo? Você vai somar isso aqui, você vai considerar que isso aqui é essa mesma distância daqui até aqui, ó. Opa. Ó, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Você vai imaginar que daqui até aqui, isso aqui, ó, você vai imaginar que isso aqui tem uma dimensão, sei lá, vou chamar isso aqui de D, tá? Então, o que você vai fazer é pegar a dimensão normal aqui, ó, essa dimensão aqui, né, que vou fazer ela aqui de outra cor, ó. A dimensão daqui até aqui, beleza? Eu vou chamar essa dimensão aqui de F, ok? F. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui que aumentou virtualmente, eu vou chamar de D sobre 2 e esse aqui de D sobre 2, certo? De forma que a minha nova área, a minha área virtual, vou chamar aqui de área linha, essa área linha vai ser igual antes de fazer essa área aqui, só para ficar fácil de a gente entender, eu vou dizer aqui, ó, que é essa dimensão aqui assim, a profundidade aqui, ó, ok? Eu vou chamar essa profundidade aqui de H, não qualquer aqui. Então, a minha área normal aqui, se eu estivesse calculando a área do núcleo apenas aqui, essa parte que eu pintei aqui, qual seria essa área normal nossa aqui? Essa área ia ser a dimensão F vezes G, né? Eu ia pegar essa dimensão F aqui de azul, multiplicar por G. Pronto, essa é a minha área normal aqui. E o que é minha área virtual, a minha área modificada, que eu vou chamar de A'? A linha, como eu disse, é uma forma empírica. Então eu vou pegar essa dimensão F mais D sobre 2 mais D sobre 2, dá um D inteiro. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar F mais D e multiplicar por G mais D. Entendido? Ok? Então, o que eu faço na prática? Eu pego as dimensões que me dão condições de calcular a área, em cada dimensão eu somo D. O que é D? D é a espessura aqui, é a espessura do entreferro. Beleza? Deu para entender isso aqui? Se tiver dúvida, depois a gente volta a conversar. Mas basicamente isso aqui, só para vocês entenderem como é que a gente calcula essa nova área virtual. Gente, isso aqui é completamente empírico, né? Isso não tem uma lógica matemática. Isso foi um experimento que se fez e chegou à conclusão que isso aqui funciona bem. Só isso, tá? Muito bem. Então, feito isso, gente, vamos aprender então aqui, ó. Aqui já é um circuito magnético um pouco mais complexo, um circuito magnético muito parecido com o circuito de transformadores. Então, transformadores é desse jeito, transformadores é dessa forma aqui que a gente constrói, né? É um núcleo que tem mais ou menos esse jeitão aqui mesmo. Então, vou ensinar vocês agora como transformar um circuito magnético no seu equivalente elétrico. Simples, passo a passo aqui, ó. Primeira coisa, vocês vão desenhar aqui, ó, o percurso médio, ó. Ok? Vocês vão desenhar aqui o percurso médio do nosso núcleo magnético, ó. Pronto. Fiz isso aqui. Então veja que isso aqui é parecido com esse desenho aqui, né? Já está parecido, ó, né? O que eu vou fazer agora? Veja aqui, ó, na posição que está a bobina, essa bobina aqui, ó, o que vai acontecer nessa bobina? Eu vou passar corrente aqui, né? Eu vou passar corrente e vai gerar um fluxo magnético aqui, né? Para ficar coerente com o sentido do fluxo aqui, eu tenho que colocar corrente aqui, ó.
Então eu tenho a minha corrente aqui, ó. Se eu tenho a minha corrente aí, o que você vai fazer? Ó, abraça lá o núcleo no sentido da corrente, nós vamos ter o fluxo para cima aqui, beleza? É claro que o fluxo magnético chega aqui, ele divide, né? Vai um pedaço dele vem para cá e um pedaço das linhas de campo magnético vem para cá, né? Então a primeira coisa que você faz é colocar esse desenho aqui, pega o seu circuito magnético e traça essas linhas aqui, né? Agora dentro dessas linhas nós vamos colocar os resistores e as fontes. Onde é que a gente coloca a fonte? Onde há a bobina, onde é que está onde é que estão as espiras? As espiras estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar a nossa fonte de tensão. Então, está aqui, ó, a nossa fonte de tensão. Ok? Ó, pronto. Está aqui a nossa fonte de tensão. Beleza? Então, essa aqui é a nossa força magnetomotriz, é a nossa força eletromotriz. Agora vamos colocar os resistores. Vamos ver onde é que tem de resistores aqui. O núcleo é do mesmo material, certo? Não falou nada, o núcleo é do mesmo material. Então eu posso dizer que nessa parte central aqui, ó, que vai desse ponto até nesse ponto aqui, aqui tem ferro. Nessa parte grossa aqui, ó, tem um ferro aqui, que em média vai daqui até aqui. É claro que ele pega da extremidade lá até na extremidade de cá, mas tem a extremidade menor daqui para cá. Em média, o ferro está daqui até aqui. Então eu posso dizer que nesse trecho central tem uma relutância, tem uma resistência aqui, certo? Então eu vou pegar, vou abrir aqui e vou desenhar uma resistência no lugar para representar esse ferro aí, esse ferro que está nessa parte central aqui, certo? Então aqui eu tenho essa resistência que representa a relutância dessa parte de ferro do centro aqui. E do lado de cá, ó, saindo desse ponto aqui, vindo aqui tudo, caminhando aqui, ou seja, essa parte de ferro que vai daqui e termina aqui, essa parte toda aqui, ó, também vai ser representado por uma resistência, que vai ser a nossa relutância. Então eu vou ter aqui também uma relutância representativa dessa parte aí, ó. Beleza? Então eu tenho aqui essa relutância representando todo o ferro que tem do lado de cá. E do lado de cá a mesma coisa, né? Aqui, ó, eu vou pegar isso aqui, vou abrir e vou colocar uma resistência aqui que representa agora, essa resistência que representa agora a pá de ferro que vai daqui até aqui. Pronto. O que está de vermelho aqui, ó, é exatamente o que tem aqui embaixo, né? Então eu transformei um circuito magnético num circuito elétrico equivalente, né? E isso aqui é um circuito extremamente simples de resolver eletricamente falando. Você vai resolver igualzinho você resolve o circuito elétrico mesmo, né? Então você vai pegar aqui, ó, você está vendo que esse resistor tem paralelo com este e o resultado tem série com este. Aí você calcula a corrente total, que é a corrente aqui do meio, você pode calcular a corrente que vem para cá, a corrente que vem para lá. Lembrando, né, gente, que corrente é igual fluxo. Então aqui, ó, eu vou ter uma corrente, eu vou chamar de corrente total, por exemplo. Essa corrente total, um pedaço dela vem para cá, que eu chamo de, por exemplo, I3. Outra corrente vem para cá que eu chamo de I2. Essa corrente total aqui eu posso chamar de I1, né? Ou seja, o que é isso aqui? O que é essa corrente? Essa corrente total é corrente 2 é o fluxo 2, corrente 3 é o fluxo 3, corrente I1 ou total é o fluxo total, o fluxo 1 aqui. Cálculo normal, quedas de tensão, igualzinho você calcula circuito elétrico. Simples assim. A única diferença é que você vai, ao invés de colocar a resposta lá, corrente igual a 10 amperes, você vai colocar que o fluxo é 10 Weber. Ao invés de você colocar que a queda de tensão é 10 volts, você vai colocar que a força magnetomotriz naquela relutância é 10 ampere-espira, por exemplo. Beleza? Sem segredo, não tem mistério. É só fazer isso mesmo, tá? Não tem confusão, não.
Beleza? Bom, aqui eu já estou trazendo um exemplo prático. Para ganhar tempo, eu já desenhei esse negócio aqui para ficar mais fácil de entender. Então vamos transformar esse conceito que nós acabamos de ver num circuito, num exemplo real, prático, né? Então você imagina aqui, ó, esse exemplo está na apostila. Você tem um eletroímã que pode ser considerado formado por três partes em série, com as seguintes dimensões. A parte A tem um comprimento de 8 centímetros e uma área de meio centímetro quadrado. A parte B tem um comprimento de 6 centímetros e uma área de 0,9 centímetro quadrado. A parte E tem um comprimento de meio centímetro, ou seja, tem um entreferro, e a área dele é 1,5 centímetro quadrado. Nós queremos calcule a corrente necessária para que haja uma densidade de campo magnético de 0,3 Tesla no entreferro, sendo 4.000 o número de espiras. Olha só, parece complicado, né? Mas não é, não é, efetivamente não é. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar o circuito aqui, ó, o magnético mesmo, fazer um desenhozinho para entender como é que é esse núcleo nosso. Então você imagina que você tem um núcleo feito de um material A, certo? Que essa parte azul aqui, um material A. Esse material A tem um comprimento, ou seja, desse ponto aqui até nesse ponto aqui, tem um comprimento de 8 centímetros, e formou o problema. E tem uma área de meio centímetro quadrado. O que é a área, gente? A área é o que você vê aqui. Para você entender melhor, eu peguei esse mesmo desenho aqui e coloquei ele em 3D aqui, né? Qual a área que nós estamos falando? A área é a área que você enxerga aqui, ó. Se você vier aqui e olhar de baixo para cima aqui, se olhar de baixo para cima aqui, o que você vai ver? Você vai ver um retângulo, não é? Você olhar de baixo para cima, você vai ver um retângulo aqui, ó. Se você colocar seu olho aqui de baixo e olhar para cima aqui, você vai ver um retângulo. Então a área que nós estamos falando é essa área aqui de dentro, ó, certo? Então o problema está falando para nós que a área aqui, ó, essa área do núcleo azul é meio centímetro quadrado. A parte B aqui, ó, essa parte branca que eu fiz aqui, ela tem um comprimento de 6 centímetros, ou seja, se eu pegar desse ponto aqui, ó, pegar uma régua e medir até nesse ponto aqui, percorrendo esse caminho médio aqui tracejado, eu vou encontrar um valor de 6 centímetros. E a área desse núcleo aqui é um pouco maior, tá vendo que é 0,9? Esse núcleo aqui ele é mais grosso, né? Esse núcleo de baixo branco, ele é mais grosso que o de cima. Então essa área aqui que você está enxergando é 0,9 centímetro quadrado, beleza? E a parte C é essa parte aqui, ó, é o entreferro. Então esse é um núcleo em forma da letra C, né? E aqui um espaço de ar, é o entreferro que está aqui. Esse entreferro ele tem um comprimento aqui, ó, desse ponto aqui até nesse ponto aqui, ele tem um comprimento de meio centímetro, beleza? E a área dele é 1,5 centímetro quadrado, aquela área maior que aqui já levou em conta aquele efeito de espraiamento que eu havia dito há pouco para vocês aí, beleza? Então o problema quer dizer o seguinte: calcule a corrente necessária para que haja uma densidade de campo de 0,3 Tesla no entreferro. Ou seja, eu quero que aqui no entreferro, nós tenhamos aqui uma densidade do campo magnético, densidade que é B igual a 0,3 Tesla, beleza? Eu quero que esse fluxo magnético que atravessa esse entreferro aqui, ó, dividido pela área desse entreferro, seja de 0,3 Tesla, certo? Eu quero calcular a corrente necessária para fazer isso. Onde é que está essa corrente? Essa corrente, na verdade, vai ser uma bobina que eu vou colocar aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, e ligo, coloco uma bobina aqui assim, ó. Ok? Essa bobina está aqui. Eu vou ter
que ligar aqui nessa bobina uma fonte de tensão, e essa fonte de tensão vai fazer que circular uma corrente I, né? E o problema pede o seguinte: qual é esse valor desta corrente aqui para fazer com que haja uma densidade de campo magnético de 0,3 Tesla no entreferro. Então, na hora que eu fizer uma corrente circular aqui nessa espira, vai gerar um fluxo. Esse fluxo aqui está representado também pelo esse tracejado amarelo aqui. Eu quero saber eu quero calcular essa corrente para que nesse local aqui, ó, no entreferro, nós tenhamos uma densidade do campo magnético de 0,3 Tesla. Sendo, quais informações adicionais foram dadas para nós? Falou que esse número de espiras aqui é 4.000. Então, esse N aqui, ó, N é igual a 4.000. Foi a informação que o problema deu para nós. Beleza? E o que mais que o problema deu também? O problema deu a curva BH. Isso aqui, ó, na verdade, não é o gráfico, né? O gráfico eu já mostrei para vocês, mas é como se fosse, porque eu tenho o H, tenho o B equivalente, tenho o H, tenho o B. Então, se eu pegar isso aqui e quiser plotar aqui, esboçar um gráfico, eu posso esboçar o gráfico. Isso aqui, na verdade, representa a curva BH. Igual eu disse para vocês no vídeo anterior. Não tem jeito, eu tenho sempre que informar para vocês o valor da curva BH, né? O valor de H e de B, por quê? Porque não é constante, a permeabilidade magnética do material não é constante, o Mi não é constante no material magnético. Então, sempre tem que dar as informações corretas para vocês. Bom, então vamos na solução. A solução já está pronta aí na apostila, mas vamos acompanhar aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos transformar esse circuito magnético no seu equivalente elétrico. Olha só, então vamos lá. Nós já sabemos que aqui nós vamos ter 3 resistores, né? Que é o resistor A, o resistor B e o resistor C. E os 3 estão em série, porque o fluxo magnético aqui atravessa esses 3 elementos de forma igual, né? Então vamos desenhar isso aqui, ó. Eu posso dizer então que eu tenho aqui uma fonte de energia, vou pegar ela aqui, e eu vou ter 3 resistores, certo? Um tá aqui, vou colocar o outro aqui, e mais um aqui, pronto. Tá aqui 3 resistores, vamos ligar eles aqui, ó, daqui para cá, conectei esses 3 resistores em série. Pronto, tá certo? É isso aqui. Então, o que nós vamos ter aqui, gente? Olha só. Aqui é minha fonte de tensão. Então, aqui é minha fonte de força magnetomotriz. Esse resistor representa a relutância do material A, aqui a relutância do material B, aqui a relutância do material C. Aqui nós temos o fluxo, que é como se fosse a nossa corrente. Então, o que eu fiz? Olha, veja que os retângulos aqui, ó, é o mesmo retângulo que está aqui tracejado de amarelo, né? Então, eu peguei esse retângulo aqui nessa posição, eu coloquei a fonte de força magnetomotriz, tá vendo? Então, peguei aqui, ó, fonte de força magnetomotriz, coloquei aqui, tá? O que é a fonte de força magnetomotriz? É o número de espiras vezes a corrente, beleza? Ó, força magnetomotriz, ok? Tá nessa posição. E aí eu tenho 3 resistores. Um resistor que vai representar o ferro começando daqui e vindo até aqui. Ó. Okay? Isso aqui representa a relutância do material A, tá aqui. A relutância do material B tá aqui. Vem daqui até aqui. Certo? E a relutância do material C é esse trajeto aqui, que é exatamente o nosso entreferro. Beleza? Tranquilo?
Então tá. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Veja só. O fluxo, né, o problema disse para nós que ele quer obter 0,3 Tesla de densidade de campo magnético aqui no entreferro, tá certo? Bom, nós sabemos, né, nós já vimos isso aí, nós sabemos que a densidade do campo magnético é o fluxo dividido pela área, né? Então eu tenho aqui, ó, se o problema já me deu a densidade aqui no entreferro, eu tenho condições de calcular o fluxo no entreferro. O que é o fluxo? Fluxo é B vezes A, né? Então eu venho aqui, pego o B, que foi dado para nós, né? 0,3 Tesla, que é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 1, ok? Vezes a área do entreferro, a área da parte C, aqui que o problema deu também, que é 1,5 centímetro quadrado. Lembrando que nós temos sempre que trabalhar com sempre unidades em metro quadrado, né? Então eu tenho que passar aqui de 1,5 centímetro quadrado para metro quadrado, né? Vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. É só para lembrar que quem aí às vezes esqueceu como é que faz, né? Então eu tenho 1,5 centímetro quadrado. Eu quero passar isso aqui para metro quadrado. O que vai acontecer? 1,5 centímetro quadrado, tá certo? Eu vou ter que multiplicar por 10 elevado à quantidade de casas que eu vou subir. O centímetro para chegar em metro, nós vamos subir uma casa que é decímetro, outra casa que é metro. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 4, tá certo? Então 10 a menos 4, beleza? Se eu tivesse passando centímetro para metro apenas, seria duas casas, né? Ó, centímetro, decímetro, metro. Aí eu iria multiplicar por 10 a menos 2. Como é a área, o quadrado, eu dobro isso. Ao invés de ser 2, vai ser 4. Então, 1,5 centímetro quadrado para metro quadrado. Eu vou subir duas casas, mas como a área é o quadrado, eu subo 4 casas. Então, fica 1,5 vezes 10 a menos 4. Que é a mesma coisa também de 15 vezes 10 a menos 5, mesma coisa, né? Então, na hora que eu pego o B, que é a minha densidade, e multiplico pela área, eu vou ter o fluxo magnético que está passando aqui no entreferro. Eu tenho a quantidade de linhas que está passando aqui, ó, que é 45 microweber, né? Vezes 10 a menos 6, então isso aqui é a mesma coisa de 45 microweber. Então eu tenho 45 microweber de linhas de campo aqui. Mas veja, o fluxo aqui é o mesmo, né? O fluxo em qualquer parte aqui é o mesmo. O fluxo que vai acontecer aqui é o mesmo. A quantidade de linhas que atravessa qualquer um desses materiais é o mesmo. Então o fluxo no material A, o fluxo no material B e o fluxo no material C é exatamente igual, que é 45 microweber. Beleza? Muito bem. Bom, agora nós temos condições de calcular qual é a densidade de campo magnético no material A e a densidade no material B. O que é densidade? Densidade é fluxo pela área. Como o fluxo é o mesmo em todo o material, eu posso dizer que que a densidade de campo magnético no material A, né, o B, a densidade no material A vai ser o fluxo que atravessa o material A dividido pela área do material A, né? Qual é o fluxo que atravessa o material A aqui? É o mesmo, esse mesmo fluxo que nós calculamos aqui de 45 microweber, ele vale para todo mundo aqui. Imagina que a nossa corrente aqui, tá vendo? A corrente é a mesma, o fluxo é o mesmo aqui, né? Então eu tenho aqui, eu já conheço o fluxo que atravessa o material A, eu tenho a área do material A que foi dada aqui, que é meio, então eu vou pegar o fluxo, 45 microweber, dividido pelo meio
centímetro quadrado, que é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 5 metro quadrado, mesma lógica que nós fizemos aqui. Na hora que eu faço essa conta aqui, eu vou achar que a densidade do campo magnético no material A é 0,9 Tesla, beleza? O nosso B, a densidade aqui no material A é 0,9 Tesla. Fazendo o mesmo raciocínio no material B, o que vai ser a densidade de fluxo magnético no material B? Vai ser o fluxo no material B dividido pela área do material B. Qual é o fluxo no material B? O fluxo no material B é o mesmo fluxo no material A. Beleza? O fluxo no material B é o mesmo, que é os tal 45 microvério. Dividido pela área do material B, que foi dado aqui, né? Então, eu vou pegar 45, que o fluxo é o mesmo, dividido pela área do material B, que é 0,9 centímetro quadrado, que é a mesma coisa de 9 vezes 10 a menos 5 metro quadrado, eu vou achar meio Tesla. Então, eu já sei quanto é a densidade no material A densidade do fluxo no material B e a densidade de fluxo no material C, que foi o que o problema mesmo disse para nós, né? Qual que é a ideia agora? A ideia agora é nós utilizarmos aquela fórmula, né, que é o seguinte, ó, força magnetomotriz é a intensidade do campo magnético multiplicado pelo comprimento. É uma das formas que a gente tem para achar a força magnetomotriz. Qual que é a ideia? É eu encontrar, então, a intensidade de campo magnético para cada um dos materiais, a intensidade H que está em cada um dos materiais e multiplicar pelo comprimento. O comprimento médio está tranquilo, foi dado aqui no problema. Então a questão agora é eu achar o H de cada material, beleza? Bom, então como é que a gente acharia a intensidade de campo magnético no material A? O material A é um material magnético. Se é um material magnético, eu preciso da curva BH, né? E a curva BH está representada para nós aqui nesse caso por essa tabela aqui. Então, se eu pegar o meu material A e entrar aqui nessa tabela com o valor de B que eu achei, ó, a densidade de campo magnético do material A é 0,9 Tesla. Aí eu venho aqui, procuro onde é que está 0,9. Ah, 0,9 está aqui. Então, 0,9 Tesla corresponde a qual o valor de H? 650. É como se eu tivesse a curva BH, eu pegasse aqui o B, traçasse até na curva e achasse o H aqui embaixo. A mesma coisa, só que eu mostrei isso aqui em termos de tabela para vocês aqui. Então, ó, da tabela a gente tira que a densidade do material A é 650. E do material B? Material B, a densidade dele é meio Tesla. Então, meio está aqui, ó, meio é 275. Então, o H do material B é 275. Então, eu tenho condições agora de calcular a força magnetomotriz no material A. Como é que é a força magnetomotriz no meu material A? Vai ser a intensidade de campo do material A vezes o comprimento do material A. Qual é a intensidade de campo do material A? Nós acabamos de achar aqui 650. Multiplicado pelo comprimento do material A. O comprimento do material foi dado aqui que é 8 centímetros. Passando para metro, 8 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu achei que a força magnetomotriz no material A é 52 ampere-espira. O que é isso, gente? Isso aqui significa o seguinte, aqui no meu material A é como se eu tivesse uma queda de tensão de 52 volts. É como se ele produzisse para mim uma queda de tensão de 52 volts aqui. Beleza? Mesmo cálculo do material B, eu vou pegar a força magnetomotriz no meu material B, tá certo? Pega a força magnetomotriz no material B, é igual à intensidade do campo no material B, multiplicado pelo comprimento do material B, beleza? Então, a força magnetomotriz no meu material B está dada aqui, né? Aliás, o H do meu material B, nós já calculamos aqui pela tabela, né? Deu 275. Multiplicado pelo comprimento do material B, o comprimento L é 6 centímetros, que é uma coisa de 6 vezes 10 a menos 2 metros, deu 16,5 ampere-espira. Então, mais uma vez, né, como se no meu material B aqui, ó, tivesse uma queda de tensão de 16 volts, 16 ampere-espira. Beleza?
E no meu material C? Se o material C entra é ferro, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, né? Então essa fórmula aqui, se eu alterar ela, que eu vou passar aqui, ó, vou pegar tudo em relação ao meu material C, né? Então meu material C, ó, a intensidade no material C é a densidade no material C dividido pelo μ do meu material C, certo? Qual é a densidade no material C? É o que o problema deu, é o 0,3. 0,3 ou 3 vezes 10 a menos 1, dividido pelo μ do material C. O que vai ser o μ do material C? μ, lembrem sempre, μ é igual a μr vezes μ0. Como o material C é um entreferro, é material não magnético, quanto que vale o μr de materiais não magnéticos? 1. Sempre é 1. Então eu posso falar que o meu μ aqui do entreferro vai ser 1 vezes μ0. Nós sabemos que μ0 é uma constante física, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, né? Então basta jogar aqui agora, ó. A minha intensidade do material C, então, vai ser B sobre μ. E o caso aqui, como μr é 1, vai ser o próprio μ0. Então eu vou ter o B, foi dado no problema, 0,3 ou 3 vezes 10 a menos 1, dividido pelo μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Ou seja, o meu H aqui deu 24 vezes 10 a quarta. 24 vezes 10 a quarta. Bom, uma vez que achamos aqui, para achar a força magnetomotriz como se fosse a queda de tensão no meu material C, seria o H do material C vezes o comprimento do material C. Qual é o H do material C? Acabamos de calcular aqui, né? 24 vezes 10 a quarta, certo? 24 vezes 10 a quarta. Vezes o comprimento do material C. O comprimento aqui é meio centímetro. Meio centímetro é a mesma coisa de meio vezes 10 a menos 2 metros, ou seja, 1.200 amperes-pira. Ou seja, gente, é como se no meu entreferro aqui, o meu material C, ele desse uma queda de tensão de 1.200 volts, que na verdade a gente vai representar por 1.200 amperes-pira. Beleza? Aí voltando aqui, ó, o problema pede o seguinte, para a gente achar qual que é a corrente que deve circular aqui, para a gente obter 0,3 Tesla aqui, né? Então veja, se eu encontrar aqui a força magnetomotriz total, se eu souber a tensão dessa fonte aqui, né, eu consigo descobrir quanto que é a corrente. Por quê? Porque eu sei que força magnetomotriz, né, eu sei que, ó, que força magnetomotriz, uma das formas de calcular a força magnetomotriz é N vezes I. N vezes I. Como o problema já me deu o número de espiras, se eu descobrir quanto que vale a força magnetomotriz total, eu tenho condições de calcular essa corrente aqui, né? E como é que eu calculo aqui a força magnetomotriz total? Olha, aqui, ó, eu tenho essa queda de tensão aqui, eu tenho essa queda e essa queda. Qual a tensão total? A soma das quedas de tensão, né? Então, a força magnetomotriz total aqui, a força magnetomotriz total é a força magnetomotriz A mais a força magnetomotriz B mais a força magnetomotriz C. Beleza? É circuito elétrico. Então eu venho aqui, ó, a força magnetomotriz total vai ser 52, que é essa queda aqui, mais 16,5, coloquei 16 aqui, mais 16,5 aqui, mais 1.200 amperes-pira aqui, totalizando 1.268 amperes-pira. Pronto, então agora eu já achei a força magnetomotriz total. Como o número de espiras meu, o problema falou que é 4.000, para achar corrente, corrente é força magnetomotriz sobre o número de espiras. Então eu pego aqui 1.268, dividido por 4.000, eu achei 0,17 amperes. Ou seja, gente, qual que é a moral da história dessa coisa toda aqui, ó? Então essa corrente que nós encontramos aqui deu 0,317 amperes. Resumindo tudo para vocês entenderem isso de forma final aqui. Eu tenho que ter uma fonte de energia aqui injetando uma corrente de 0,317 amperes nessa bobina.
Aí na hora que eu injetar uma corrente de 0,317 nessa bobina, vai gerar um fluxo aqui, e esse fluxo aqui vai gerar aqui no entreferro uma densidade de campo magnético de 0,3 Tesla. Essa é a interpretação final desse circuito magnético, viu gente? Isso aqui, ó, quando as fábricas de transformadores, de motores, os cálculos que eles fazem lá para dimensionar o tamanho do motor, o tamanho do transformador, passa por isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então a compreensão disso aqui é muito importante para a gente poder projetar os equipamentos que trabalham com magnetismo no seu funcionamento, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido, né? Façam os exercícios que estão propostos aí tanto na apostila como no trabalho. E caso não tenham dúvidas, nós vamos resolvendo aí nas nossas aulas síncronas. Falou? Então por hoje é só. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu!